Olá, diva linda do meu coração, bem-vindas a mais um SOS Diva aqui com a Andréa Liz. Hoje nós vamos falar, analisar, começar a tão esperada, a pedidos, análise da Aurora. Aquele clássico do cinema preto e branco, em que ocorre uma tragédia que as pessoas ficam perplexas com o discorrer da história. E eu recomendo que você assista o filme antes de continuar este vídeo. Se você ainda não assistiu o filme, recomendo fortemente que assista antes. Depois você assiste a análise aqui. E para finalizar, se você assistir novamente o filme, será muito bom. Será muito pedagógico para você no seu autoconhecimento. Você vai ter uma percepção a distâncias. Então, assistindo o filme antes e a análise depois, você vai poder comparar as coisas que você percebeu, do que não percebeu, e que eu trouxe aqui, né, como uma nova percepção para você. E você vai entender, vai se perguntar por que você focou a sua atenção em determinada cena, situação, som, e não em outras que eventualmente eu exponho aqui para vocês. Você vai perceber que é sempre um elo afetivo que faz a mulher, principalmente, conectar a atenção dela em um determinado lugar, e para a gente concentrar a atenção em determinado lugar, a gente precisa abstrair as outras coisas, né? Então vai ser um excelente exercício de reconhecimento da sua percepção das coisas e dos seus afetos, né? Você vai entender as coisas que você costuma buscar e se orientar e fixar. Então aproveitem esse exercício, façam, se apliquem nisso, que isso é autoconhecimento na prática. Bom, o filme é uma riqueza, né? Então é difícil escolher o que eu vou comentar do filme, na verdade, porque dá para comentar sobre vários aspectos e eu tentei trazer um pouquinho de tudo ali que eu analisei e tentando sintetizar o máximo que eu posso dentro das possibilidades, tá bom? Bom, o filme ele foi quinto colocado nas principais revistas de cinema da época. Em 1927, que foi o ano da produção, era o ano de transição do cinema mudo ao falado, né? Tava acontecendo muitas coisas nesse universo cinematográfico. Aqui eu trago a primeira riqueza dessa obra, que ela é muda e ela é preto e branco, né? Tem poucas palavras no início para orientar o espectador e depois nada. E é uma riqueza isso. Aí você pode pensar, Andréa, uma riqueza hoje com toda a produção, todo o áudio que nós temos, o visual que nós temos, todo aquele jogo cinematográfico de hoje é muito mais rico, né? Ele é muito mais rico de aparências, mas essas aparências acabam atrapalhando você atingir a essência daquilo que o diretor, o roteirista, quis propor como uma narrativa humana, real, que pode acontecer com qualquer um de nós, e não fictícia, tá certo? Então, o objetivo do cinema, quando surgiu, era o de transmitir mensagens através de imagens. Os primeiros cineastas perceberam que visualmente e esteticamente dava para transmitir mensagens e fazer o espectador sentir o que o cineasta queria com a obra. Então, o primeiro ponto de alerta que eu convido a vocês, já começamos a análise pela estética da coisa e pela contextualização, é a importância do que você assiste diariamente, hoje, no seu dia a dia, né? Eu sou bem repetitiva em relação a isso, porque são os nossos canais de percepção para a gente ter uma vida interior ordenada ou desordenada. E a gente precisa fixar os nossos olhos naquilo que dialoga com o objetivo que nós estamos buscando com o nosso trabalho do dia a dia, né? O que você assiste te leva ao uso da sua inteligência ou à exacerbação dos seus desejos? Então fica essa pergunta em aberto para você, honestamente, se responder, analisando, e não precisa
justificar e responder e se... Não. O objetivo é uma pergunta aberta para você internalizar e analisar a sua vida. Se de fato aquilo que você assiste todos os dias te leva ao final do dia ou ao longo do dia nos seus comportamentos a fazer uso da sua inteligência ou a exaltar os seus desejos, né? Exaltar os seus sentidos, as suas emoções, tá bom? Onde você põe seus olhos com frequência todos os dias vai denunciar para você. Por que que tá acontecendo inconstância emocional, por exemplo? Falta de controle, tá bom? Os olhos têm aquela máxima, né? Que é a janela da alma. Todos conhecem essa máxima, né? E lá em 300 depois de Cristo, Santo Agostinho percebeu a importância de vigiar os olhos e já escreveu sobre isso. Então não é uma coisa nova, não é uma invenção da roda, é só trazer sabedoria subindo nos ombros de gigantes que perceberam e deixaram para nós, né? E ele mesmo assumiu, isso é bem interessante em Santo Agostinho, porque inclusive a obra mais famosa dele, que, né, no senso comum é Confissões, que ele confessa tudo que ele errou na vida e continua errando dentro dele, né? Mostrando que a imperfeição, embora a pessoa busque a perfeição e faça atos, né, que ele, né, se tornou bispo, santo, a imperfeição do nosso corpo, da nossa psique, continua ali latente, tentando a gente o tempo todo, né? Então ele mesmo assumiu que não é nada fácil, né, vigiar os olhos. E ele diz, eu vou ler para vocês. Ele fala das concupiscências, das cores, da beleza, ele fala dos olhos, fala da curiosidade, e ele diz: Oxalá Deus ouça esta minha confissão e tenha piedade de mim, e terminem logo as tentações da concupiscência da carne que ainda me incitam, apesar de eu gemer e desejar ardentemente ser liberto delas. Os olhos desejam ver formas belas e distintas, cores luminosas e agradáveis. Não quero que a minha alma esteja dominada por essas coisas. Quero que seja Deus a possuí-la, Ele que fez essas coisas. Obviamente são muito boas, mas o meu bem é Deus e não as coisas. E aí ele começa a falar da luz, né, que permite que a gente enxergue. E que, portanto, o que é belo é aquele que é a causa eficiente que permite você apreciar uma beleza do que você escolhe. Mas o que é belo verdadeiramente é a luz, né? Então é lindo. E a gente perceber isso faz com que a gente não se apegue tanto a coisas que nos escravizam no dia a dia. A gente se esgota por essa escravidão, né? Para segurar alguma coisa que a gente julga que a gente precise, que aquele objeto contém a nossa felicidade, quando na verdade não. Os olhos desejam beleza, mas sem o conhecimento do belo, no sentido correto da palavra, que expus aqui brevemente, através de Santo Agostinho, ao invés da gente ir à contemplação, que a estética possibilita, a função da arte confere, a gente fica preso na obra mesmo, apegado a ela. A beleza, gente, antes de ser relativa, que é relativa aos nossos gostos, ela é objetiva, que é em relação aos valores supremos, à ordem do mundo. Então, só para contextualizar e não ficar... Mas o que é então essa beleza objetiva? Ela não é simetria, ela não é algo calculado, né? Ela é proporção ou harmonia, e a gente sabe disso pelos estudos atuais da dermatologia, que a gente já sabe, se jogar no Google aí, que as belas faces humanas, elas não são simétricas. Isso é bem interessante, porque é muito humano, né? Porque a simetria, o triângulo perfeito não existe na nossa cabeça, né? A gente desenha, observando, a gente percebe a geometria triangular, algumas coisas, mas concretamente o triângulo não existe, né? Perfeitinho. Então, beleza sintetizando para a gente dar sequência, guardem isso, é harmonia e proporção, beleza objetiva, tá? É clareza ou transparência e integridade ou acabamento. Não é cálculo. Então, é muito belo. Quando você vê essa soma aqui, você percebe que a individualidade de cada pessoa, de cada criatura, bela.
porque contém essas coisas, mas a pessoa pode escolher o que ela vai fazendo com ela, com a alma, com o corpo dela no dia a dia, e isso pode ficar claro para os outros ou turvo, escondido. Ainda há algo que a gente precisa captar pela beleza, que é o que ele falaria depois no livro, que é a luz, como eu já disse, né? É a luz que contém a beleza, por ela é possível a gente perceber as cores, ver as coisas, os tamanhos, as proporções, né? Pela luz. Então, meus amores, por esta ilustração, por essa verdade, que a beleza não está no objeto que a gente olha e fixa, mas na luz que ilumina aquele objeto, entende-se por que a função da beleza, da arte, é a transcendência, né? Que faz você ir para além daquele objeto que você está admirando. E assim você consegue entrar no âmbito da contemplação. E aí, se não faz esse caminho, que normalmente a gente não faz, não por querer, que fique claro, mas pela pressa, por nem saber que isso existe, as coisas muito coloridas, né, pode nos distrair. A gente vai se apegando a essas coisas e aos poucos você vai perdendo a noção da beleza objetiva e vai transferindo a beleza objetiva para totalmente a beleza relativa à sua subjetividade, que não tem relação com a estética, mas com o seu afeto e com aquilo que você está valorizando no momento. E o que você está valorizando no momento é o que você está alimentando através dos órgãos sensíveis, dos seus sentidos. É a influência do meio que você rotineiramente convive, né? E tudo isso vai formando a sua hierarquia de valores subjetivos pessoais, que se não dialoga com a realidade objetiva, no caso estamos falando da realidade estética objetiva, você se perde e vai se sentindo fora da casinha, vai sentindo que as pessoas não te compreendem, que você não consegue dialogar com alguém sem brigar, sem discutir. Veja só, começou com uma coisinha que parece boba, ordinária, simples, e gera uma cadeia de situações em que vai te isolando e você vai se sentindo excluída. E aí cada um manifesta isso de um jeito. Tem gente que vai pro lado do vitimismo, também ninguém me entende mesmo, eu não presto. E tem gente que vai pro lado da arrogância, né, se pondo acima das outras pessoas. O que esse papo tem a ver com a aurora, Andréia? A aurora, gente, sendo preto e branco, não nos distrai. Isso é muito interessante. Não tem cores, nem palavras que soam bem uma prosódia aos nossos ouvidos para distrair a atenção naquilo que a gente precisa olhar na narrativa, no filme. Então, a obra não possui distrações e nos conduz direto à verdadeira luz, embora seja preto e branco. Olha que interessante. Então, você vai perceber que ao assistir, você fica com a atenção muito mais presa e concentrada quando assistir a Aurora, do que quando você assiste os filmes atuais, cheios de efeitos especiais, para sua sensibilidade ficar exacerbada. E é muito interessante isso eu achei belíssimo, porque quando eu assisti esse filme, meu filho estava comigo, o Alexander, e eu falei, nossa, ele vai rir da minha cara, não vai assistir nada, né? Que? Ele ficou assim, o filme inteiro. Então, meus amores, a Aurora te conduz diretamente ao uso da concentração, e pela concentração, a vigilância que a psicologia cognitiva explica, inclusive, né, para quem quer entender nessa linguagem da ciência, ela conduz a gente a usar a inteligência, porque sem a atenção a gente não consegue fazer uso da inteligência, a gente faz uso das fruições que vão acontecendo nos nossos afetos, no nosso corpo, na nossa disposição física mesmo, se tá com fome, se não tá, se tá com sono, se não tá, né? Então, essa é a primeira riqueza do filme, que ainda não é a história em si, mas o estilo da obra. Outra coisa, para fechar essa questão da beleza, que é importante para nós mulheres principalmente, né? Perceber em si, honestamente, se você se apega às coisas, à aparência das coisas, ou se você busca a causa eficiente que produz essa beleza
e esse sentimento de preenchimento que uma contemplação de um belo produz dentro de você. Então, tantos que produzem coisas belas, os artistas, os pintores, os músicos que produzem coisas belas, quanto as pessoas que admiram essas produções são inspirados. O que os inspira? Se a obra, quando eles pensam em criá-la, nem existe ainda concretamente, né? Quantas ideias, né, que artistas, gênios, né, descobriram que facilita a nossa vida ou que tem essa função da transcendência, da beleza, né? Quem inspirou essas pessoas? Já se perguntou isso? De onde vêm essas inspirações estéticas? De onde vem essa motivação de ficar horas produzindo algo que por si é inútil? Algo que ainda não existe e que, né, você concentrar a atenção em algo, tem uma ideia. Quem te inspira a essa criatividade? Já se perguntou isso? Porque é muito belo para ser do nada. Não concorda? Então fica essa reflexão e vamos entrar então, vamos viajar para 1927, época da produção de Aurora. Foi uma época de grande movimento cinematográfico e lá estava acontecendo o desejo de contar narrativas dramáticas e inteligentes por imagens, né? Essa época, esteticamente, na história da arte, é a época do impressionismo francês, do construtivismo russo e do expressionismo alemão. O expressionismo alemão, particularmente, influenciou bastante o filme, porque em Aurora a gente vê essa estratégia na narrativa de contar como os personagens estão se sentindo através das imagens, pelo contraste de luz e sombra, velocidade, quantidade de objetos em volta, né? Então, há cenários mais distorcidos para falar de pesadelo e outros mais calmos e fluidos, mais lentos, com poucos objetos, para falar de serenidade. Então, esse é um aspecto muito importante para você tomar consciência dessa obra. E aí vem o segundo alerta para você aprender aqui com a Aurora. Esse filme vai treinar você que me assiste a perceber a linguagem não verbal. Cerca de 80 ou 90%, me fale agora, da nossa linguagem é por símbolos que expressamos pelo corpo e pela face. E esta, meus amores, é a linguagem não verbal que, a priori, é a linguagem feminina. Tem muitas máximas, né, de piadas falando, né, que o casal tá com um jantar com os amigos e a esposa só olha, né, e o marido tá falando muito, a esposa só olha e já entende o recado, né? Então, um exemplozinho do nosso dia a dia costumeiro para ilustrar isso para vocês. Nós, mulheres, precisamos ter consciência de que essa linguagem não verbal em nós é altamente impactante, é altamente comunicável, justamente por a gente ter a natureza expansiva, alada, lírica, porque a nossa própria estética, o corpo, as curvas, o tom de voz mais suave, mais fino do que do homem no geral, transmite essa ideia de poder expressar sentimentos e emoções que combina, é bonito. Veja, eu não tô falando de histeria, tá? Eu tô falando de sentimentos mesmo, de expressar o que está no coração. Para entender tudo isso melhor, gente, eu tenho a formação da alma feminina, tá? Não dá para eu discorrer tudo aqui, eu tô trazendo pontos para você entrar, decidir, se pôr nessa vida de reflexão de si e de autoconhecimento verdadeiro, né? Então, todas as cores e artifícios cinematográficos que nós vemos hoje nas cidades dialogam, né, com o cinema, com os efeitos especiais do nosso cinema atual. Que essa frenesi de luzes da cidade, shoppings, telões, abundância de opções materiais, que vai distraindo a gente para concentrar nossa atenção no que realmente alimenta esse vazio interior que todos nós temos, que precisa ser preenchido. Quem não assistiu os vídeos anteriores das últimas semanas, eu falei sobre isso, o que é
esse vazio e como preenchê-lo, tá bom? Não perca, vai lá. Então, o que esse excesso de cor produz em nós? Inquietação exterior, a gente fica agitada, e vazio interior. Esse vazio interior torna a gente instável, pensa num saco vazio, né? É instável, levado conforme o vento, qualquer peso maior vai influenciar, vai pender para o lado que esse peso leva, né? Então se torna instável e, portanto, fica inseguro, porque não está firme nunca, né? E assim vamos aos poucos, por negligências diárias, de negligenciar as coisas simples, como parar e treinar a concentração, vamos nos perdendo, ao ponto de não reconhecer mais quem se é. São distrações que não permitem mais que você ouça a sua alma. Sua mente fica confusa, seu corpo ansioso, você não encontra mais alguma tranquilidade e, portanto, necessita, nesse estado que você se encontra, você acha que necessita de mais prazeres sensíveis para ter alguma tranquilidade, algum momento de relaxamento, de não pensar nos problemas. E aí começam os vícios. Não percebe que só precisa de um pouco de silêncio, pelo contrário. Precisa concentrar e não buscar os prazeres, mas silêncio. Silêncio para todos os sentidos. E assim, concretamente, gente, a mulher passa a não conseguir mais interpretar a própria história, o argumento da sua vida, e muito menos interpretar as intenções e as propostas e as expressões do seu pretendente. E aí ela fica engessada, imitando as outras mulheres para ver se ela consegue conquistar o coração de algum homem. Então, divas lindas, usem essa obra para reconhecer a linguagem e as necessidades da alma, que é essa que toca o coração das pessoas, porque coração, né? Não é um coração físico quando a gente fala, mas é o seio da nossa alma, né? Aqui, da onde parece que tudo se ilumina de dentro para fora e preenche de sentido a nossa vida, embora fora não mude nada. A linguagem falada, em que a gente se apega demais e cada vez mais hoje em dia, porque a cultura, a filosofia moderna faz isso, tá fazendo esse tipo de construção para se apegar na linguagem como se ela fosse algo e ela é só uma representação do que está dentro, né? É através da linguagem. Você se apega à fala em si e não consegue captar mais a verdade. Então, essa linguagem não verbal, a mulher precisa dominar. Primeiro em si, para transmitir confiabilidade e integridade para quem ela se relaciona. E somente assim você vai conseguir fazer uma leitura adequada do seu cônjuge, do seu pretendente, da sua colega de trabalho. Tá bom? Então vamos juntar esse aprendizado agora com o filme. Em Aurora, representa-se o mundo interior dos personagens através do mundo exterior. Olha que legal. É isso que a mulher nasceu vocacionada e que emburreceu em sua essência mais elementar, que é essa comunicação, que é captar o mundo interior das pessoas através do mundo exterior, do que está ao redor dela, para onde ela olha, o que ela faz. Comece, solução, Deia, pelo amor de Deus. Recolhimento, retome o uso da atenção. Você pode começar evitando dispersar, evitando se distrair, para sentir um pouco de relaxamento, porque a vida está muito esgotante. Lembre-se que se você se distrair para fugir daquilo que está muito esgotante, quando você retomar aquela atividade esgotante que você vai ter que retomar, ela vai vir o dobro, vai vir com o dobro do peso da situação anterior. Então não vale a pena. Bom, os únicos elementos do filme são imagens e música, som, né? Quem é minha aluna do FAV já aprendeu que o som, a música é a linguagem comum entre o mundo natural e o mundo imaterial, ou sobrenatural, ou espiritual, ou intelectual. Quando eu falo isso, gente, eu tô falando, por exemplo, que começa, por exemplo, na sua mente, primeiro. Dentro da gente, a gente pode conceber imagens fantasias, que são fantasias a partir de elementos que a gente conheceu. É um mundo fora do tempo, é um mundo que a gente pode viajar para o passado, para o futuro. Então, ele existe, ok? Você pode entender desse modo, se te incomodar esse tipo de linguagem. Então, entender se há dissonâncias em você e se pôr no esforço de harmonizar essas dissonâncias é o que você precisa urgente fazer para começar essa jornada.
não permitir a destruição através do seu próprio desequilíbrio. Então começa a fugir, pelo menos, da distração. E aos poucos você vai conseguir ir atrás da concentração. Mulher é lírica, mulher é música, e a nossa linguagem, a priori, é a não verbal, que reverbera depois numa frase que mata a charada, um checkmate, né, na linguagem verbal. No filme você vai perceber que pelos cenários, pelo visual, figurina, a configuração estética, você consegue perceber os sentimentos de angústia, de paz, de medo, de felicidade de cada personagem. Só que saber essas coisas não bastam para mover o coração de um homem. Você treinou tudo isso, tal, e você consegue agora fazer uma leitura do mundo interior da pessoa. Só que só saber disso, conseguir fazer essa leitura não basta, né? Você precisa saber o motivo que a pessoa está assim. Para isso você vai ter que se pôr em mais uma investigação, às vezes concreta, dos fatos reais, porque se você só capta o mundo interior do rapaz, isso vai imprimir em você uma sensação que pode ser de frustração, pode ser de entusiasmo, vai que seja de frustração, você não vai fazer o terceiro e último caminho que, se não fizer, você cagou tudo. Qual que é esse terceiro e último caminho? Viu o fato, percebeu o mundo interior, imprimiu algo em você, você não pode responder a partir da frustração que você sentiu. Você precisa voltar de novo para fora para verificar se a frustração que você sentiu é um fato concreto ali, é plausível de você sentir essa frustração, ou se essa frustração está falando dos seus valores que foram atingidos ali, está falando do seu mundo interior e não do dele, e nem do objetivo concreto que está acontecendo ali. Complexo? Sim, mas como está dentro de nós, quando você vai se ordenando, não é a coisa mais simples do mundo fazer isso, tá? Tudo que é novidade parece complexo, tá bom? Então, aconteceu um fato, você conseguiu, o terapia DD receba, acolha, fique bela e calha a boca, e você captou ali o mundo interior do que está acontecendo, que ele gritou porque ele não vendeu, não atingiu a cota do mês que ele precisava vender. Vamos supor que você percebeu isso. Isso te gera uma frustração, porque você fez um belo jantar e ele não está olhando o jantar. Se você reagir a partir dessa frustração, o que vai acontecer? Você vai tirar os olhos dele e vai olhar para o seu jantar, percebeu que eu fiz esse movimento? E aí você vai alimentar mais frustração ainda, aí você vai raciocinar a partir disso. Esqueceu que ele existe já. Então você interrompeu tudo, não adiantou nada você identificar, entendeu? Então você tem que retornar. Mas quais são os fatos aqui concretos para me sentir frustrada? Por que eu me senti frustrada? Você percebe que a linguagem já comunica, a linguagem não verbal? No exemplo que eu dei, eu falei, mas eu fiz jantar aqui. Então a minha frustração é eu com o meu jantar e a resposta dele com o meu jantar. Não tem nada a ver com ele, com o mundo interior dele. Ele não relacionou o meu jantar, ele não tá com a cara feia por causa do meu jantar, que eu fiz no dia errado, mas a gente faz essa bagunça e não consegue conversar, e não consegue admirar a pessoa, e atribui que a pessoa é o que ela está fazendo naquele momento, e perde aquele homem que você decidiu amar a vida inteira dentro de você, você vai se distanciando. E do mesmo modo, as amizades, as comunidades, os relacionamentos no geral, nós devemos fazer isso, voltar e verificar, não. Essa frustração é minha, eu vou guardar aqui, depois eu resolvo comigo. Vou voltar a atenção para aquilo que eu estava analisando ele. Então, eu vou ver a situação concreta. Aí, se você vai continuar e vai perceber, puxa, ele está preocupado. Porque ele quer me sustentar, me dar o melhor, e ele não vai ter dinheiro esse mês para pagar meu cabeleireiro, por exemplo. Para trazer aquela comidinha que eu gosto, por exemplo. Então, veja só a diferença de resultado que vai dar eu voltar a atenção para ele ou voltar para mim e para o meu jantar. Então, fica esse grande aprendizado a partir de uma avaliação estética da obra de Aurora. Agora a gente vai entrar no roteiro em si e no final dessa série a gente vai fechar com uma conclusão ainda sobre a estética do filme. Então, sobre a história do filme, resumo, né? Um casal do interior tem aquela paz do interior, da vida rural, que não tenha todas essas distrações que faz a gente ficar agitado, as luzes e tudo mais, né? E essa paz é desestabilizada com uma mulher misteriosa que chega na vizinhança, é época de verão, as pessoas viajam, né? E essa mulher ficou
né, durante esse verão, e no fim do verão ela permaneceu lá. Ela mexeu com o fazendeiro, o esposo de Aurora, né, desse casal, e na trama o fazendeiro vai de um quase assassino da própria esposa ao redentor dela, pondo-se em risco para salvá-la. Gente, é o extremo ao outro das possibilidades de um ser humano pelas suas escolhas livres. Então, é muito interessante. A virada que pode dar um ser humano, por pior, por mais na lama que ele esteja, se ainda estiver vivo, é possível essa virada. Então, ela é riquíssima porque ela dá esperança para a pessoa que está mais na merda, assim, que se sente um lixo porque pelos erros do passado, alguma coisa. É uma obra que dá esperança. E tudo é contado pela construção visual, através do mundo exterior, fala do mundo interior dos personagens. Eu estou repetindo isso toda hora porque não é costumeiro nós temos esse olhar. Não é costumeiro da nossa cultura, da nossa educação, a gente estar enxergando alguma narrativa sobre essa perspectiva. Então, por isso que eu estou repetindo para você memorizar. Bom, era tempo de férias. Férias, né? A gente relaxa, esparrama um pouco. As pessoas da cidade estavam indo para lá. E ali a gente já percebe o resultado, né, da Revolução Industrial, que é a separação de trabalho e lazer, coisa que não é natural, porque o natural na vida humana é o trabalho ser um prazer, ser encarado com alegria, e o descanso como um descanso mesmo, né? E não como uma tentativa de espanar. Deixa eu aproveitar esses 30 dias de férias, porque depois o ano inteiro, ó, trabalhando, que maluco, me esgotando, sem tempo para nada. Isso não é bom para nossa alma, mas é a nossa realidade hoje, né? Então, chama atenção para esse fato que talvez a gente perca de vista por estar acostumado com esse estilo de vida achando que é normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a tendência nossa, no momento de lazer, relaxar completamente. Só que aí você fica vulnerável e à deriva para possíveis violência, para excessos que você achava que jamais ia penetrar um dia, talvez acaba, né, nesse relaxamento todo entrando numa orgia por influência dos amigos, e no dia seguinte você fala, meu, o que que eu fiz? Entendeu? Isso vem por essa panela de pressão que fica toda hora se esgotando no trabalho, e quando vai relaxar não quer realmente pensar em nada, só que aí não pensa em si mesmo, em preservar a sua dignidade, em preservar o seu senso de valor de si, sua identidade, né? E se perde. Então vamos à cena 1. Na cena 1 já mostra o caso acontecendo, o ato central que vai levar toda a trama, né, de um polo para outro, esse personagem, os dois, na verdade, o casal. Então já mostra aí o ponto central que está acontecendo, a traição, e aí depois, numa próxima cena, mostra como era esse casal, a vida do casal antes dessa mulher misteriosa aparecer e ele se envolver nesse adultério. Aí tem uma cena que ele tá na mesa sozinho, pensando em outra coisa, ele tá lá sozinho, e ele ali, claramente a gente já percebe pelo gesto que ele já foi levado pela paixão. Ele já estava ali tomado de paixão pela amante e não só estava sabendo lidar com aquilo, não estava mais se sentindo em casa, na casa dele. Aí a mulher, a misteriosa lá, assobia, né? Então eles já estavam acostumados a se encontrar no verão. Já estava acontecendo, ao ponto dele já estar apaixonado. Ele olha para a mesa, que a mulher está preparando o jantar, se agita, meu Deus, o jantar e o assobio. O jantar tá dividido, né? Então quando a gente se deixa levar, a gente causa uma cisão em nós e a gente se sente desintegrado. Quem sou eu, né? Quero isso, mas tem que estar aqui, e não encontra força para reunir. Bom, ele se arruma, depois que ela coloca o jantar, ela volta para pegar mais panelas, e ele se arruma rápido e sai, não se despede da esposa nem nada. Ela claramente, na obra a gente vê que ela claramente já sabe que ele está tendo um caso, ela chora, né? Ela chora a noite inteira, abraça o filho e ele vai se encontrar com a moça. E aí tem a primeira cena dessa moça misteriosa sozinha. Ao cair da noite, né? Ela se arruma agitadamente. Você vê a frenese que ela tá no quarto dela, com um cigarro, com um negócio, e cai aqui, puxa, escolhendo o melhor vestido, ansiosa, agitada, né? A paixão, aquela coisa externa. Ela
procura o melhor vestido e solicita a hospedeira que limpe, engraxe o seu sapato, o seu salto alto preto de verniz. É um símbolo muito forte neste momento. O salto alto nessa época era assim, porque o salto alto começou masculino, sabiam, gente? É bem interessante a história da evolução do sapato. Por necessidades, principalmente de reis mais baixinhos, que queriam ficar maiores, ou por causa de lama, de chuva, essas coisas. Mas enfim, nessa época, o salto era símbolo da emancipação feminina e da mulher fatal cinematográfica. Então, ali ele já sinalizou através da cena de engraxando o sapato o que ela era, qual era o papel dela na obra. Estava mostrando o que uma mulher emancipada naquela época fazia. A esposa retorna para o jantar, o marido não tá e chora, já disse isso. E aí começa a cena de como era a vida do casal antes da amante aparecer, quando eles estavam bem, estava tudo bem. Era ótimo. Eles viviam como duas crianças alegres, né? Até tem essa fala, essa pequena fala nesse início, tava tudo bem. E aí eu questiono, pode acontecer com qualquer um. Eles estavam bem, tava tudo bem. Pode acontecer uma traição com qualquer casal. E a traição, ela aponta que tá na hora do casal melhorar a qualidade do amor entre os dois, aprofundar. E não ficar só na coisa corriqueira do dia a dia, de passear, de fazer jantar, de cuidar dos pintinhos, e nananã, mas aprofundar. E quem não tem essa consciência, uma mulher que não tem essa consciência de que o seu próprio marido pode errar, ele é imperfeito, vive fora da casinha, entendeu? Porque pode estar tudo bem e de repente muda tudo. A traição, os obstáculos são uma oportunidade da vida mostrar, olha, vamos mudar de camada da personalidade, vamos mudar de motivação de vida, vamos aprofundar, tá na hora, é um chamado da vida pra gente se pôr de novo no ciclo do esforço, né? Que sempre tem aquele momento que a gente tem que se esforçar muito, um momento de que a gente pode descansar um pouco. Vamos de novo se esforçar. É assim o movimento humano, né? Que movimenta a gente. A dinâmica é essa, né? E se não há perdão para um arrependido de um erro, o que será dessas duas pessoas depois? O não perdão diante de uma pessoa arrependida significa o não a esse chamado de ser mais, de melhorar a qualidade do seu ser, de mudar de camada motivacional. É uma negação, então você permanece ali no mesmo de sempre e vai viver mais um ciclo naquele mesmo lugar. Aí você tem a sensação no momento da sua vida que você faz, mas parece que não sai do lugar. É a negação do perdão. Às vezes a gente tem uma mágoa, um rancor de alguém da nossa infância, de algum colega que falou alguma situação que você acha que aquilo não te atrapalha, mas sim. E aí você vai pulando para outro relacionamento, tem que começar tudo de novo, vai ser logo em breve traída, não vai perdoar e não sai desse ciclo. Então, gente, a função do perdão é elevar a nossa qualidade, tal como o arrependimento eleva também a nossa qualidade. A gente muda, a gente atualiza a nossa pessoa para um nível novo. É como um renascimento no mesmo lugar, mas você enxerga tudo diferente a partir dali e recebe tudo diferente. Então, a destruição começa a aparecer na vida material, ao invés de trabalhar esse personagem, o esposo, e haver a amante. E ele foi perdendo seus bens para agiotas, enquanto sua esposa ficava sozinha. Então perceba que a desorganização começa se apresentando com sinais na vida material mesmo, a desordem da rotina, dos deveres de Estado, né? E aí segue então a cena, a única cena meio que bem terror, acho que é a mais assim distorcida, com fumaça, num pântano, lama. E é interessante notar que na cena da amante indo na direção dele à noite, é uma noite normal. É uma noite sem música, sem fumaça, sem assombro. Quando ela tá se arrumando e vai lá assobiar, é uma noite normal. As pessoas estão na rua, não tem fumaça, tá acontecendo, tá fluindo a vida normalmente. O que isso significa? O que é isso? Essa imagem mostra pra gente que a parte má do mundo está aí, misturada, está aí, vestida de roupas belas, de boa aparência,
de educação, de bons modos, de carinha, de inocente. Mas, quando os dois estão na intimidade deles, vemos a lama, a merda que eles são por dentro, ali. Então é o pântano, é lama, aí aparece a merda. E aí a gente vê que o problema é ele, né? Não tô falando que ela tá certa, atenção, sabe? Vamos saber correlacionar a narrativa. É que ela tá fazendo a função dela de mal no mundo. No mundo tem o bem e o mal misturado. E ela tá fazendo a função dela ali. E ele saiu do lugar dele. O mundo tá aí cheio de influência, gente, em cima de nós, tentando o tempo todo. E o que você faz? Você vai até lá? Você corresponde? Você foge? O que você faz? Você evita? Ela tá errada, sim, mas faz parte do mundo, o bem e o mal misturado. E esse bem e mal misturado no mundo exterior também está dentro de nós. Por isso que a gente pode escolher o tempo todo. Ele escolheu, em vez dele voltar para casa e dizer não para essa mulher, ele escolheu se misturar com a maldade, com a sujeira no mundo. Então, esse macrocosmo, que é uma mistura aqui de bem e mal, tudo misturado, como uma água impura, em que você não discerne o pó que está ali, da água que está ali, mistura tudo. É assim. E conforme a gente vai fugindo dessas coisas, evitando e se concentrando, não é que esse mal sai desse mundo e dentro de nós, mas a gente consegue se autodistanciar e transcender aquilo, enxergar além, enxergar meio que de cima essa situação, sua interior e fora exterior. Então isso é muito interessante. Ela simboliza as influências do mundo, ele simboliza a tentação da carne, a vida interior. Então façam essa orientação na hora que assistir novamente a obra. Ela é superficial e fútil, como nosso mundo material, a cidade, tudo, né? Ele tem uma vida interior e de sentido já, mas ele foi pego pela tentação, se deixou levar. A cena em que eles se encontram para tramar o homicídio acontece em névoa e num lamaçal, como eu já disse. Ele atravessa uma bruma, como quem vai sair do plano real para ingressar no plano imaginário, onde ele vai encontrar sua amante. Ela é a típica fatale. Você é todo meu. Você é todo meu. Você é todo meu. Domínio do outro. É o reverso da essência feminina. Em vez de doação, acolhimento é querer dominar o outro. E ele responde, sim, sou todo seu. Claro, é uma grande oportunidade para a Femme Fatale continuar. Então prova. O homem não adora um desafio? Veja como a Femme Fatale sabe usar muito mais a feminilidade, só que para o mal, para o seu próprio benefício, do que as mulheres castas no geral. Isso é lamentável. Isso a gente precisa mudar. Vem da fazenda e venha comigo para a cidade. Olha como ela sabe usar a feminilidade. Ela não diz para ele, mate a sua esposa e venha comigo. Ela diz, ela poderia se afogar, né? Sugestão. Ele fica maluco com a ideia, claro, porque ele não é mal, ele estava imerso nas paixões ali que foi envolvido, se deixou levar, ficou maluco e bateu nela. Veja como isso não é um amor, né? Uma reação dessa que bate, né? Para defender a esposa dele. Olha que interessante. E ela começa a acalmar ele como? Sedução. Beijando, fazendo ele olhar para ela de novo. Porque ela conduziu ele para imaginar ele matando a esposa. Isso é uma loucura. Então ela traz ele de volta. Não, eu sou a sua imaginação. Olha para mim. Ardiloso, né? E ela o acalma com um beijo, trazendo ele novamente. Isso, meus amores, acontece dentro de nós o tempo todo. Nós conosco. Vêm as ideias cruéis da nossa imaginação, baseado naquilo que a gente deseja muito. Vem também a advertência da nossa consciência. Não faça isso. Para com isso. E o que a gente costumeiramente faz? Miseravelmente. Em vez de a gente ouvir as advertências, a gente reprime as advertências, voltando a imaginar, a aumentar para sentir aquele gozo da viagem da maionese. Fica alimentando e selecionando só o lado bom das coisas, né? Só aquilo que te agrada e fazendo vista grossa para o que está aparecendo que não te agrada, que você precisa prestar atenção, mas você não quer ver, porque você quer possuir aquilo. Depois você possui, aí você olha e resolve. A mulher tem essa mania. Depois que eu casar, aí eu vou modificar os hábitos dele, aí eu vou mudar ele. Não faço isso.
Isso é tão desumano. Isso não é, tá longe de ser amor. Mas veja, tá longe de você se amar, porque quem faz isso ainda não se ama. Não entendeu ainda o amor próprio verdadeiro. Amores, a partir disso é a memória que entra em ação. A pessoa vai retroalimentando aquela imaginação, esse mundo imaginário que atravessou a bruma, todos os dias, e vai memorizando aquilo, e aquilo vai se tornando cada vez mais real para essa pessoa, ao ponto dela confundir a realidade que ela vive, que não é a realidade, sim a imaginação que ela está memorizando todos os dias, reforçando, repetição, repetição, repetição. A cena dele, vendo as imagens da cidade, quando a amante vai, ela falou a noite inteira, a cidade é isso, e tem shows, e a gente vai pra festa e comer coisas deliciosas, vamos pro parque de diversões. Aí ela, teve uma hora que ela começou a levantar e dançar freneticamente, e mostrar as pernas, levantar a saia, pra não perder ele de vista nunca, né? Tipo, ó, a cidade tá lá, mas ó, sou eu aqui, você vai comigo, né? Então, tudo arquitetamente perfeito ali, bem ardiloso. Arquitetadamente, perdão. E aí? Nós fazemos isso conosco mesmo. Isso gera um senso de desvalorização. Você não consegue se amar quando você faz isso com você mesmo, alimentando essa viagem na maionese. Ou às vezes alguém de fora tenta fazer isso com a gente. Então lembra, tem as influências do mundo, que tá tudo misturado, e de nós mesmos, a nossa carne. E aqui nesse ponto, quando você não fecha os olhos para a advertência e retroalimenta mais a imaginação, você faz a sua vontade. Isso aqui é fazer a sua própria vontade e não a correta, que deve ser feito. Então, meus amores, concretizar esse ato que já está em ato dentro de você é questão de tempo. Materializar é questão de tempo. E aí, a amante explica o passo a passo do plano. É isso que a mulher faz, gente. Para o bem ou para o mal, a mulher dá direção para o homem, ser nobre ou perverso. Direciona ele para dominá-lo ou para promover o desenvolvimento dele e levá-lo à sua perfeição. Porque há na essência da mulher um conhecimento peculiar dos detalhes que costura a narrativa pessoal de cada um. Note que na cena, os sapatos encerados daquele início estão imersos na lama. Ela nem se preocupa. Então, o que é isso? Já está aparecendo a crueldade dela aos olhos e consciência do marido, mas ele não quis ver. Toda hora a gente faz isso, vem muitos sinais concretos apontando, vem os sinais concretos. O que é sinal? Algo que você olha que acusa sua consciência. Então, virou um signo que virou um sinal. E você se recusa a ver. Então, aí você já está em estado de o que a gente chama de pecado, porque você consentiu em permanecer ali. Você escolheu permanecer ali. Ele já viu o mau caráter dela. Ela sugeriu matar uma pessoa. Mas ele estava apaixonado. Quantas moças vê a merda no sapato do rapaz que está pretendendo casar e ainda assim insistem em se casar, em ter uma vida infeliz? E quantos homens não são enganados por essa lama perversa no salto de uma femme fatale? O marido nessa cena, é interessante que enquanto ela vai falando e tudo, ele tá de costas para nós, espectadores. Isso é bem interessante. Com vergonha. Que ninguém vê, que ninguém percebe, que ninguém ouça, nem ele mesmo quer ouvir. Nem ele mesmo quer ouvir, ele só quer fazer como que, vocês vão ver mais pra frente a analogia que eu vou fazer. Então, é a vergonha, ou se esconder. Ele tá imageticamente se escondendo. Aquele trabalho das costas é calar a consciência. Não vou ouvir a consciência, entendeu? E quando você encara, tá de frente, é que você quer ouvir a consciência, você quer entender, mas você não tá conseguindo, mas você quer, e aí você adere, você olha de frente. Quando não, a gente abaixa e dá as costas. Olha que interessante, ela, a mulher que montou o plano, que me fez matar. Essa é a síntese que ele provavelmente conseguiu fazer para ele conseguir concretizar, tentar matar de fato. Culpando ela. A mulher que me destes me fez comer do fruto. Adão disse para Deus. Ele comeu porque achou uma justificativa. Vou comer? Ah, mas foi Deus que me deu ela, então eu vou justificar isso. E aí ele resolve, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, assim a gente faz com a ardilosidade, a ilusão que nós caímos, é essa, entende, gente?
o nível, com certeza ali tá buscando algo para se apoiar, para culpar aquilo que ele vai fazer. Eu vou matar, mas eu só obedeci ordens, entendeu? É que não é culpa minha. As pessoas, quando vivem na viagem da maionese, se tornam vitimistas, passivas, culpam a todos, não compreendem que foi a sua própria imaginação e memória viva, a repetição de pensar naquilo e construindo justificativas para obter aquilo concretamente, que levou essa pessoa a essa questão final que não deveria fazer. Interessante também notar na obra as velocidades. Ele corre para casa com a palha na mão, frenético, conforme a sua imaginação, conforme o mundo interior dele. O mundo interior dele está do jeito que ele está andando ali. Como é que eu vou fazer isso com a justificativa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ao ver a esposa na cama, assim que ele entra, ele para na hora, acalma, ele vê aquela cena, ela entregue completamente. O sono, ela tá dormindo. O sono representa um momento que a gente abre guarda, levanta a bandeira e confia. A gente confia que vai acordar, a gente confia que ninguém vai fazer mal pra gente, a gente se entrega. Essa é a verdadeira confiança, ilustrando, é a mesma que a gente se entrega pro sono. E quando ela vê, o ritmo dele para na hora. Olha o impacto que uma mulher causa. Quando ele vê a amante, ele fica frenético. Quando ele vê a esposa, ele fica concentrado, dá uma paz. Mesmo que momentânea ali, logo ele vai voltar para a imaginação, mas é imediata. E aí ele senta na cama dele. Quando ele abaixa, ele vai confrontar as coisas. Isso é batata. Então, começa o confronto da imaginação e realidade, que ele está ali tentando produzir e justificar, conforme a gente já falou. Então ele começa a imaginar a situação, ele matando ela. Perceba os olhos dele arregalados nesse momento. Ele imagina assim, parece assim, e a cena no fundo que ele está imaginando, né? Sem piscar. E repara na cena que ele constrói, na imaginação dele que aparece no fundo do filme, que ele não consegue produzir a imagem dele matando a esposa. Ele só consegue produzir naquele momento uma água tranquila, como se ele já tivesse matado ela. Não foi ele na verdade, ele só estava ali de supetão, sei lá, mas ela sumiu, tá embaixo da água e tudo volta à paz e a realidade volta, ele pode ser feliz para sempre, tornando a questão não tão grave, né? Só uma morte. Olha lá, que paz depois, você vai ter tranquilidade, poder ficar com a sua amante, na sua vida tranquila. São tentativas ilusórias, né? Armadilhas de aliviar a nossa consciência, pra gente fazer, consumar aquilo que a gente tanto quer, sem peso. Só que, na própria imaginação dele, a nossa parte da consciência é a parte mais forte humana. Não sei se vocês já repararam, quando a gente imagina a coisa, vem às vezes alguma imagem que a gente não escolheu e selecionou. E até que a gente dá uns espasmos às vezes, né? Quando a gente está concentrado imaginando, vem alguma coisa que a gente não escolheu, não está no discurso que a gente está organizando ali, esquematizando, né? É a consciência. E o que vem depois dessa cena, assim, que o sino da igreja, o sino da igreja toca. O sino, meus amores, representa um chamado sagrado, o sinal de se reunir e se lembrar, memória espiritual, consciência da salvação redentora de Jesus por nós. O sinal representa um chamado. Vem cá, tô te chamando. Ouça minha voz, ouça minha vontade. Me escuta, confia em mim, você vai se dar melhor. A vocação dele iria por água abaixo com a esposa morta. Ao mesmo tempo, o sino é um sinal de queda, da destruição dele, mas também, olha que amoroso, um sinal de ascensão, pela advertência, pelo despertar. Se ele se arrependesse ali através do sino e não praticasse o ato e ouvisse a consciência, ele seria ali mesmo perdoado e salvo. Mas ele escolheu ainda ali a imaginação. O que aconteceu? Depois que ele não ouviu esse primeiro sino que surgiu dentro da imaginação dele, de imaginar que vai ficar tudo bem, vai morrer, mas não é nada demais, minha vida vai continuar boa, ele escolheu a imaginação e a próxima imaginação dele, ele já conseguiu enxergar ele atuando. Ficou mais forte. Mas a gente vai continuar essa análise no próximo episódio. Um beijo apaixonante.